Juízes, capítulo 17, versículo 1 ao capítulo 18, versículo 31. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse à sua mãe: Eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou esta prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: Dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor. Em favor do meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então, nomeou um dos seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então, Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal, e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: Agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Naqueles dias, Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar para se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança, quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então, os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos da cidade de Zorá e Estaol para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estava na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: Quem o trouxe para cá e o que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui? O jovem respondeu: Fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: Pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estava longe de Sidom e não tinha nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhe perguntaram: O que vocês descobriram? Eles responderam: Vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegaram lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não há falta de nada. Então, 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam num lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Maané Dan. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: Numa destas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que deve fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram.
Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: "O que vocês estão fazendo?" "Fique quieto e venha conosco", responderam. "Seja nosso pai e sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de um só homem?" O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem esculpida e se uniu a eles. Então, deram a volta, colocaram as crianças, o gado, os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Milca, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan e se voltaram e disseram a Mica: "Qual é o seu problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir?" Mica respondeu: "Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram meu sacerdote. Não me restou nada." Os homens de Dan disseram: "Cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família." Assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então, os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram a espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinha nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então, o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os sacerdotes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. João, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: "Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor." Jesus respondeu: "Eu lhes digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus." "Como pode um homem velho nascer de novo?" perguntou Nicodemos. "Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez?" Jesus respondeu: "Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito." "Como pode ser isso?" perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: "Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E, como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna.
Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para os que creem nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Salmos, capítulo 104, versículos 1 ao 23. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de glória e majestade, envolto no manto de luz. Estende a cortina estrelada dos céus, pões as vigas de tua casa nas nuvens de chuva. Fazes das nuvens o teu carro de combate, cavalgas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros, e as chamas de fogo teus servos. Firmaste o mundo sobre seus alicerces, para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de água, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram, ao som do trovão saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram a nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Fazes as fontes derramarem águas nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessa água, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninhos junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste envias chuvas sobre os montes, e enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento, vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas as aves fazem seus ninhos, nos cipestres as cegonhas têm seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens, nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações, e o sol sabe a hora de se pôr. Envia da escuridão e se faz noite. Quando vagueiam os animais do bosque, os leões jovens rugem por sua presa. Saem à procura do alimento que Deus lhes provê. Ao amanhecer eles se recolhem, voltam à toca para descansar. Então as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até o entardecer. Provérbios, capítulo 14, versículos 20 ao 21. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo. Feliz o que ajuda os pobres.